Braulio, ontem eu assisti a reprise do programa. Fala aí, com vergonha. Caraiva. Fiquei com vergonha. Porque Por causa do... eu não deixei. Quer dizer, foi uma cumplicidade como as que acontecem aqui. Sei. Eu não sei quem começou, se foi você que falou uma coisa engraçada e eu reforcei, aí a gente entrou num molde que não paramos mais. Tem hora que a gente dá umas pedaladinhas. Aí conclusão, acabou o programa e a minha mulher falou assim, escute, você não respondeu a carta do E rapaz. o rapaz? Vocês riram, mas o rapaz não teve a carta respondida. Você tem como se comunicar com ele? Posso tentar. E dizer que a gente está respondendo a carta dele agora. Agora onlinemente Porque eu não agora tenho, porque a via que ele veio foi outra diferente das que eu consigo falar imediatamente. Imediatamente. Mas eu consigo, ao final do programa, entrar em contato com ele e avisar. Por favor, aí peça a ele para assistir a resposta de hoje. A resposta de hoje que é a boa. A de ontem foi o preâmbulo. Isso. Agora, leia que eu vou ficar calado até o final. Não interessa que brincadeira você traga. Não, eu vou ler calado. Pela primeira vez eu vou ler calado. Tá bom. Cristão lutador. Cristão lutador. É a pergunta, é o cara de ontem. Certo. A história do Aikido. E o mais hilário, eu até contei isso. Do casamento que eu casei e aí fui pro Aikido. Aí começou aí o negócio. Vamos parar com isso. Não, tá repreendido. Vai, Braulio. Mas, Caio, por incrível que pareça, ontem a Adriana também, ela não foi trabalhar porque ontem foi feriado pra ela, né? E ela assistiu esse pedaço, esse trecho. Aí na hora que eu cheguei em casa, ela falou a mesma coisa. Ela falou, amor, o que é aquilo? Fala pra mim. E o que ela achou mais engraçado foi o Gabriel colocar no caiofab.net no coisa escrito Aikido. Aikido. A busca... Ela falou, até o Gabriel ficou meio perdido. Mas foi meme lá em casa também, mas vamos lá. Vamos lá. Cristão lutador. Tenho 24 anos. Fui criado na Universal. Depois fui para Presbiteriana renovada aos 12 anos. Fiquei na igreja presbiteriana até os 19. Saí daquele antro de doidos. Aos 20 me casei e meses depois comecei a praticar Aikido. E persisto até hoje. Aprendi algumas técnicas de meditação e depois, esse ano, ouvi falar de projeção astral e tentei. Senti umas paradas estranhas, Caio. E na meditação de antes de dormir, só na respiração e sem mantras, do lado da minha esposa, que odeia isso, eu paro de sentir o meu corpo. Uma sensação que acalma. Caio, aí vem as perguntas dele. Quais seriam os efeitos espirituais? Um seguidor de Cristo deveria praticar isso? Realmente faz bem para a mente? Na luta, eu costumo ir bem quando eu pratico isso. Essas práticas que ele faz beneficiam ele no Aikido, que é a luta que ele está fazendo. Ele para aí. Certo. Olha só, meu filho, se você usar o método só como um método de concentração, respiração, meditação, se for só o modus operandi, meu Deus, a gente usa modus operandi para muitas coisas, o dia inteiro, todo dia. Por exemplo, você vai a uma academia, você chega lá e você obedece um determinado regramento. Tem os personagens que vão te dizer o que você deve fazer, começam os aquecimentos, os alongamentos. Dependendo da sua condição física, eles vão dizer para você botar menos peso, mais peso aqui. ênfases você deve dar, depois de um tempo eles vão mudando, ênfases, desafios, esforços, pesos. A gente recebe isso em qualquer escola, em qualquer faculdade. A gente aprende isso nos cursos de extensão, de qualquer coisa, de gestão, de especialização, não importa em que nível seja, você vai aprender sistemas que outros desenvolveram e que facilitam a mecanização e a objetivação do atingimento daquele objetivo específico. No caso de esportes, por exemplo, o esporte está carregado
de liturgias de bem-estar físico, que são feitos antes, durante e depois. A gente faz. E ninguém pergunta nada a respeito disso. Não há um lutador de natação que não faça as suas preparações de desenvoltura e elasticidade, alongamento muscular, expansão pulmonar, resistência respiratória, tudo isso de maneira a mais técnica possível. Os lutadores de MMA, chega à proximidade do dia da pesagem, aí começa aquele esforço brutal para perder peso, para bater o peso, para poder se classificar para a luta, que será 24 horas depois, com o peso da categoria, embora eles permitam que depois de atingir o peso, o indivíduo entre no carboidrato e outras coisas até para recuperar a energia e com ela até algum peso também. De modo que, sabe qual é o único problema no seu caso? É que isso tem a ver com exercício mental. E para crente, exercício mental é tudo coisa do diabo. Você sabia? É. Você pode exercitar o pé, o braço, a mão, o que você quiser, assim como você pode dar remédio para o fígado. Estou com um problema no fígado. Tasca um Silimalum, um Epocler no cara. Ah, eu tô com nariz entupido. Aí ele vai lá e bota um rinossoro, um sorine. Porque rinossoro apodrece a membrana, faz mal ao coração, não sei o que e tal. Mas ninguém tem problema, olha, sorine, dá uma lavada e faz um esforço, qualquer outra coisa. Eu passei esses dias agora aqui, ainda estou com um desconforto enorme nessa região, uma espécie de neuropatia nessa região aqui que me incomodou muito. Eu tenho feito esses 2 semanas de programa com essa coisa aqui, até esse movimento dói para lá e para cá. Bom, meu médico me receitou um remédio, eu comecei a tomar, não perguntei nenhuma vez quais as consequências ou implicações. Por quê? Porque é para mim, para essa neuropatia. Mas um crente, se está com algum problema de concentração, ou disso, ou daquilo outro, ou recebe uma informação que uma certa técnica de respiração, de esvaziamento mental, de foco, de silêncio de pensamentos, ajuda você a atingir determinadas situações de relaxamento e conforto pessoal, já começa a se tornar algo perigoso, porque já se suspeita que o diabo esteja ali. Já se começa a tratar isto como uma coisa perigosa para o discípulo do Senhor. Qual foi a expressão? Exatamente, eu vou pegar aqui. Um seguidor de Cristo deveria praticar isso. Um seguidor de Cristo. Agora, um seguidor de Cristo na Índia, ele pratica normalmente meditação ao estilo hindu. O Sadhu Sundar Singh fazia isso ao estilo hindu, tão hindu que até o nome dele era Sadhu, que é o nome do santo indiano. Então, era São Sundar Singh, ele não tinha nenhum problema em ser chamado assim. São Sundar Singh é assim, meu irmão. É tipo São Caio. Para ele não era um problema, porque ele não era para ele nada a não ser um termo de identificação. Mas, pois bem, se você faz esse exercício querendo sair do corpo, aí eu acho legal, acho ruim. Acho ruim, porque eu sou contra todo tipo de tentativa de indução a qualquer forma de projeção psíquica e espiritual. Porque eu já vi muita gente fazer isso e se dar muito mal. Caio. Porque você não tem controle. Você não tem controle. E tem mais. Eu já vi gente que fez, que entrou no pânico de não conseguir voltar, e quando voltou, surtou de vez. Eu tenho um amigo que fazia muito isso, quando a gente tinha 15 anos, 16. Ele tinha 15, eu tinha 14, ou ele tinha 16, eu tinha 15. Nós passamos 1 ano e meio fazendo isso todo dia. E um dia ele fez isso
tão de acordo com as disciplinas que a gente lia, que ele teve uma experiência chocantemente forte. Ele disse que literalmente saiu do corpo, se viu, me viu, e aí começou o pânico desesperador de retorno e ele não conseguia. Eu posso lhes dizer o seguinte: bom, eu tinha 14, estou fazendo 64. Ele não se ha sentido, nunca mais voltou ao normal, nunca mais se tornou uma pessoa como ele era antes. Sempre ficou um certo descolamento entre ele, que eu tinha conhecido, aquele eu original, e essa outra criatura, o tempo todo em estado de desconexão enraizada consigo mesmo. Às vezes me dá até muita dó. Eu converso com ele de vez em quando, mas quando eu vejo que ele nunca mais voltou, Alguma coisa... Sempre tem um descolamento ali, desde então. E eu não era convertido, não era nada. Eu estava ali para qualquer que fosse o experimento. Sim, cara. Mas daquele dia em diante eu nunca mais brinquei disso. Nunca mais. E sou contra. Assim como eu sou contra as práticas de hipnose. Porque em 95% das vezes a hipnose funciona como sugestão e quase nunca como revelação real. Quase nunca na hipnose o cara conta de fato o que aconteceu. Na realidade ele conta muito frequentemente aquilo que ele foi induzido a pensar que fosse realidade. Ou às vezes até pela própria mente do hipnotizador, porque além da conversa entre o hipnotizador e o hipnotizado, existe uma transferência mental, telepática. Que já aconteceu, que já deu script. Que já é sujo o negócio. Que tudo que você ouviu daqui, que está na cabeça, e que o cara supostamente vai hipnotizar de maneira isenta, mas o que ele sabe sobre o outro já induz. Já está indo, né? O processo. De muitos modos. Então, meu filho, o que eu não respondi ontem, o que eu te digo é isto. Não tem nenhum problema se for só uma técnica, mas se você começar a querer fazer disso uma viagem espiritual e buscar projeções de saída do corpo, aí eu vou te dizer com clareza, não faça isso, é muito ruim para você. E a outra e última coisa que você deveria prestar atenção é no fato que a sua esposa não gosta, né, cara? Isso para mim já seria o mais importante de tudo. Já não é? Não é legal. Eu vou para minha cama antes de dormir, fazer um exercício com a minha mulher ao lado. Já expressou o desconforto dela, sabe lá por que natureza, talvez ela seja crente. Sim, cara. Aí fica com medo dele fazer isso, dele estar traindo a Deus, dele estar abrindo espaço para um espírito dele. Ou seja, o suposto conforto dele é uma agonia para ela. A gente não divide a vida com sabedoria, praticando coisas que para nós são um deleite e um desconforto enorme para quem dorme ao nosso lado. Então, veja isso com todo carinho, respeito e amor por ela. E se você se sente bem, lhe faz bem, vá fazer num quarto ao lado, num outro lugar, numa outra hora, quietinho, só você. E não viva e não busque essa história de projeção astral, porque é furada, aí sim. Aí você deixa espaço para presenças malignas te visitarem, conforme Jesus ensinou. E aí? Caião, sobre o vídeo daquela baleia, tubarão, não sei, é uma baleia, né? Tubarão? Do cara do barquinho. Só um parênteses, você veja como uma carta pode ser transformada numa outra coisa totalmente diferente, que não tinha nada a ver com ela. É. Foi o que a gente fez ontem, quando entrou naquele molde. Sim. Que é uma corrente, né? O humor é um negócio miserável, que quando ele engata aquela corrente, ele vai embora. E se você tem alguém que te devolva e vai e vem, aí foi. Aí não tem mais jeito. É em dupla, é um negócio enlouquecedor. É enlouquecedor. É enlouquecedor. Eu me lembro do tempo aqui do Cabra Macho Sim Senhor, Nossa. que havia noites que
Que vinha um tema desse e a gente ficava 10, 15 minutos sem conseguir parar de... Só no rally. Só naquela coisa. No rally. É um negócio... Então veja, meu amigo, a sua carta que ontem foi lida em fragmentos... Foi. Porque cada frase era uma paradinha. Era uma paradinha, agora está respondida na sua real pergunta. E me desculpe por ontem, tá bom? Ai. Beijo. Então eu peço perdão também, tá, meu amigo? Porque eu sou um desastradinho aqui do Papo de Graça. Nada, você não tem esse poder todo, eu contribuo. Então tá bom. Aí, tá resolvido então. Vamos lá.